no Evangelho de João, capítulo 10. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 11 em diante. 10, João 10, 11 em diante. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertence às ovelhas, vê o lobo chegando, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário, não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tem outras ovelhas, não deixa isso. Preciso trazer também estas. Elas ouvirão a minha voz, e então haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para recebê-la outra vez. Ninguém tira a minha vida, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregá-la e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Só até aqui, amém. Jesus é o bom pastor. É o tema deste nosso acampamento. E aqui eu quero falar da autoridade de Jesus para ele ser o bom pastor. Foi um mandato que ele recebeu do próprio Deus. Essa metáfora de pastoreio do povo de Deus, ela é antiga. Ela começou com Jacó. Abraão foi pastor, mas ele foi mais o chefe dos pastores que cuidavam do seu rebanho. Isaac foi pastor, mas também o grande chefe dos pastores que cuidavam do rebanho, do seu rebanho. Já Jacó, ao contrário, ele saiu da casa de seu pai Isaac, foi para a casa de Labão, e lá ele começou a pastorear. Então a lida pastoral foi assim, no início da caminhada do povo de Deus. Portanto, o Senhor é conhecido como o pastor de Israel, porque Jacó, você sabe, ele mudou o nome para Israel depois. Deus o chamou de Israel, pastor de Israel. E essa metáfora de cuidado, de zelo, de proteção, de afastar malfeitores, pessoas que ameaçam, seja intelectualmente, seja fisicamente, as suas ovelhas, isso é antiga, dessa época. Davi depois veio como um grande outro exemplo de pastor sobre o povo de Deus. Conseguiu unificar todas as 12 tribos debaixo de uma aliança, de uma nação só, chamada Israel. Conseguiu vencer todos aqueles inimigos que ainda persistiam na terra prometida, que Josué não tinha conseguido expulsar, quando eles adentraram na terra prometida. Davi, portanto, ele foi o bom pastor que conseguiu arrebanhar todas em um aprisco só. Daí ele sai com aquele salmo belíssimo: o Senhor é meu pastor, de nada terei falta. E fala dessa metáfora usando os elementos próprios de um pastor que leva suas ovelhas para águas tranquilas, águas que são frescas e que refrigeram não só o corpo, mas descendenta a alma também, pastos verdejantes, lugar de descanso e de boa alimentação. E ainda que estivesse passando por um vale da sombra da morte, passando por um lugar de perigo, de ameaça, de vulnerabilidade, a ovelha tem a segurança da presença do seu bom pastor, porque ele tem em sua mão um cajado, que de um lado é um cajado, do outro lado é um bordão, e ambos servem tanto para trazer a ovelhinha que está querendo sair do caminho para o seu caminho, de volta para o caminho certo, quanto também para afastar de certos perigos. Ela de repente está distraída, está na beira de um precipício, então da outra ponta do cajado tem como se fosse um gancho, e ele vai lá e puxa aquela ovelhinha que está distraída para um lugar seguro, para a rota segura, para a presença do seu bom pastor. Neste acampamento nós vamos experimentar tudo isso. E Jesus Cristo aqui fala de uma coisa interessante, e eu quero que você grave isso no seu coração, porque vai precisar desse acampamento. O pastor: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Às vezes a gente fica muito distraído. Os nossos pensamentos falam mais alto do que os nossos ouvidos estão ouvindo. Tem pensamentos aí que estão mais altos do que o que está saindo desse microfone.
nós precisamos conectar, nós precisamos sincronizar a nossa audição com o que o Espírito Santo quer falar conosco neste renovamento. Nós vamos precisar disso cada vez mais. Então, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. A ovelha que não ouve a voz do pastor, do seu bom pastor, Jesus Cristo. E eu estou aqui na figura de pastor, mas eu estou, não porque vocês são minhas ovelhas, não, porque as ovelhas sempre são de Jesus. Jesus falou: Pedro, você me ama? Sim, Senhor, eu amo, Senhor. Então pastoreia quem? As suas ovelhas? Ele falou? Não, pastoreia as minhas ovelhas, cuida das minhas ovelhas. Então eu estou aqui cuidando das ovelhas de Jesus por amor a Jesus. E obviamente a gente vai criando afeto, vai cuidando também e amando as ovelhas. Mas o que eu quero trazer neste acampamento é que todos nós, eu e você, temos um bom pastor, que é Jesus Cristo. E precisamos estar sintonizados na mesma frequência da voz que Ele está falando aos nossos corações. Essa sintonia vai fazer toda a diferença. Ela pode fazer a diferença entre o céu e o inferno. Ela pode fazer a diferença entre a salvação e a perdição. Ela pode fazer a diferença entre o alívio e a dor, o sofrimento e a bem-aventurança. Portanto, ouça a voz do bom pastor. E ele tem muitas outras ovelhas que ele quer arrebanhar, para que tudo seja debaixo de um aprisco só, de um bom e único pastor, Jesus Cristo. Nós vamos ter dias aprazíveis aqui, com brincadeiras, com festas, essas temáticas. A equipe de festa aí preparou uma coisa legal para a gente. Então, nós vamos ter boa alimentação, graças a Deus. Nós vamos ter aqui piscina, que o tempo ajudou, está ótimo. Tem aquele sol para esquentar, mas está quente o suficiente para a gente mergulhar, né? Então, nós teremos momentos muito bons aqui, fora do momento culto. Mas quando nós estivermos no momento culto, ou então numa dinâmica espiritual, eu quero que você esteja sintonizado à voz do bom pastor, em nome de Jesus. Amém? Por fim, um pouquinho mais para frente, no capítulo, acho que é 13, deixa eu ver aqui. Capítulo 13, isso mesmo. Versículo 13 também. 13. Capítulo 13, João, capítulo 13, versículo 13. Vocês compreendem o que lhes fiz? Um pouquinho antes do 13, né? Vocês me chamam de mestre e de Senhor, e fazem bem, porque eu sou. E eu queria pegar esse versículo aqui e fazer uma paráfrase dele. Vocês me chamam de pastor, de bom pastor, e fazem bem, porque Ele é. Ele é esse nosso bom pastor. Um bom pastor que foi dado autoridade sobre suas ovelhas. Portanto, nem todo mundo lá em Israel reconhecia Jesus como mestre. Vocês me chamam de mestre, fazem muito bem. Nem todos chamaram ele de mestre. Nem todos o consideravam como pastor. Nem todos o consideravam como Messias. Nem todos ouviam direito a sua voz. Eventualmente, pode acontecer de que em um dado momento nem todos estarão sintonizados. É o meu desafio para você. Porque Jesus vai chegar e vai falar assim: você está me chamando de pastor, está fazendo muito bem. Ele vai ministrar na sua vida, no seu coração. E eu tenho certeza que essa ministração vai encontrar acolhida quando você ouvir a voz do seu bom pastor, Jesus Cristo. Amém? Mais uma vez,